nós vamos falar do famoso teorema fundamental do cálculo. Então, o teorema fundamental do cálculo, ele fala o seguinte: se uma função f ela for contínua no intervalo AB, então a integral de a até b de f de x dx vai ser igual a f de b menos f de a, onde esse f aqui é qualquer primitiva de f. E o que é uma primitiva da função f, né? É uma função f que, quando eu derivo essa f maiúscula aqui, dá a função f anterior. Tá? Então, quando eu derivo essa função, eu obtenho a função que está aqui dentro. Então, essa daqui é chamada de primitiva da função. O que é uma primitiva? É qualquer função que, quando eu derivo essa função f maiúsculo, dá a f minúsculo. Tá? Então, nós dizemos que a f maiúsculo é uma primitiva da função f. Muito bem. Aí a gente tem esse exemplo aqui. Calcule a integral de 1 a 3 de e elevado a x dx. Então, como é que a gente faz isso aqui, né? Lembrando aqui, ó, vou colocar aqui o teorema fundamental do cálculo, ele diz o seguinte, ó, que a integral de a até b de f de x dx, isso daqui vai ser igual a f aplicado em b, que é esse limite aqui superior, menos f aplicado em a, onde f linha de x, a derivada dessa função f é igual ao f de x, certo? Muito bem. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber quem é a primitiva de e elevado a x. Tá? Então, essa integral aqui de 1 a 3 de e elevado a x dx, né? Uma primitiva é e elevado a x mesmo, porque quando eu derivo e elevado a x, dá o próprio e elevado a x. Então, eu posso dizer que isso daqui é e elevado a 3 menos e elevado a 1. Isso daqui vai ser igual a e elevado a 3 menos e. Tá? Então, calculei aí essa integral. Através de quê? Do teorema fundamental do cálculo. Então, tá aí, ó. Beleza? Bom, uma notação que podemos usar para f de b menos f de a é f de x, aí a gente diz que vai substituir de a até b. Tá? Então, isso aqui é importante. Às vezes a gente coloca só a primitiva e diz que vai substituir de a até b. Tá? Então, na verdade, é o que? Primeiro você aplica em b, no limite superior, menos a f aplicada em a, limite inferior. Tá? Então, vamos em frente. Olha aqui. Ache a área sobre a parábola y igual a x ao quadrado de 0 até 1. Lembra que a gente fez isso daqui? Só que a gente foi fazendo aquelas estimativas lá, né? Agora a gente consegue calcular direitinho, né? Você tem aqui, ó, a função x ao quadrado, né? E eu quero aqui de 0, da origem, até 1. Calcular a área sobre essa curva aqui. Tá? Nós queremos fazer essa conta aqui. Certo? Muito bem. O que vai ser a área sobre essa curva aqui? Isso daqui vai ser, essa área, ela vai ser igual à integral de 0 até 1, que é o que está variando aqui, ó, o meu x, tá? Aqui é a variação do x, aqui é o y, né? De que? Da função x ao quadrado dx, tá? E aí eu tenho que pensar numa primitiva para essa função aqui. Qual é a função que, quando eu derivo, dá x ao quadrado? Né? Então eu tenho que pensar, se for x ao cubo, vou colocar aqui assim, né? X ao cubo. Quando eu derivo x ao cubo, né? Isso daqui vai dar o quê? Vai dar 3x ao quadrado. Então apareceu um 3 aqui, certo? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir por 3 aqui, se eu coloco uma constante 3 aqui, né? Eu divido por 3, vai aparecer um 3 aqui, e aí isso daqui vai dar x ao quadrado. Então a minha primitiva vai ser o quê? X ao cubo sobre 3.
Quando eu pego x ao cubo sobre 3, a derivada dá 3x ao quadrado. Então, uma primitiva é x ao cubo sobre 3. Então, coloco aqui, ó, isso daqui vai ser x ao cubo sobre 3, que é primitiva, aplicado em 0, 1. Né? Isso daqui é o quê? Isso daqui eu aplico primeiro 1, vai ser 1 ao cubo sobre 3, menos, aí aplico o 0. 0 ao cubo sobre 3. Isso daqui dá 1/3. Olha aí. Isso daqui foi aquele valor que nós encontramos lá, lembra? Deu que a gente ia aproximando e tal, e falou, é possível provar que isso daqui dá 1/3. Então agora a gente está fazendo a conta mesmo da integral e está mostrando que a área, essa área aqui, de 0 a 1, é 1/3 mesmo. Tá? Então, está funcionando direitinho aí. Beleza? Bom, vamos ver um outro exemplo aqui. Isso daqui deu 1/3, né? Olha isso aqui. Calcule a integral de dx sobre x, a integral de 3 até 6. Tá? Bom, o que eu posso observar aqui é o seguinte, que essa integral aqui, na verdade, né, eu posso reescrever essa integral de 3 até 6 de 1 sobre x dx. É a mesma coisa, né? Certo? Aí eu penso, qual é a função que quando eu derivo dá 1 sobre x? Né? Então a função que faz isso é o ln de x. Só que eu tenho que tomar o seguinte cuidado, tá? Quando eu estiver trabalhando com integrais, né, o ln ele não está definido para valores negativos, né? E nem aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar no seguinte, que eu só posso ter valores positivos. Apesar de eu ter valores positivos aqui, na hora de substituir, tá? Mas quando a gente estiver trabalhando com a integral de 1 sobre x, nós vamos colocar que a primitiva é ln do módulo de x, só para se precaver dos possíveis intervalos que vão aparecer aqui. Tá? Então a gente coloca ln do módulo de x, né? E isso daqui vai estar... a gente quer a integral de 3 até 6. Tudo bem? Então, a primitiva de 1 sobre x é ln do módulo de x. Tá? Isso daqui vai ser igual ao quê? Aí eu substituo nesse intervalo e nesse intervalo. Então vai ser ln do módulo de 6 menos ln do módulo de 3. Claro que isso daqui é igual a ln de 6 menos ln de 3. Tudo bem? Porque o módulo de 6 é 6, o módulo de 3 é 3. E isso daqui, né, eu posso usar a propriedade do logaritmo. Isso daqui vai ser igual a ln de 6 sobre 3. E isso daqui é igual a ln de 2. Então pronto. Resolvi aí a questão e o resultado deu ln de 2. Beleza? Então, aqui vai estar a solução. Ln de 2. Né? Tudo bem? Muito bem. Agora, nós vamos ter aqui um outro exemplo. Encontre a área sobre a curva cosseno de 0 até b, onde b está variando aí de 0 a π sobre 2. Tá? Então, nós queremos de 0 até b, onde b varia de 0 a π sobre 2. Só para lembrar aqui, eu vou fazer um gráfico aqui da função cosseno. Tá? A função cosseno, ela tem o seguinte comportamento. Nesse intervalo de 0 a π sobre 2, deixa eu colocar aqui o π sobre 2 bem aqui. Suponhamos que aqui eu tenha o π sobre 2. Tá? Então, a função cosseno, né, eu vou fazer o ciclo trigonométrico aqui. A função cosseno ela é assim. No 0 aqui ela dá 1, né, e aqui o valor dela é 1, que é esse comprimento daqui para cá, né, tá? Que é 1, que é o raio aqui do círculo. E bem aqui em π sobre 2, ela é 0. Tá? Então, eu vou pegar aqui uma outra cor de caneta para fazer o gráfico dela. Então, nós vamos ter o seguinte, ó.
ela tem um comportamento assim, bem aqui é 1, então vai ser esse ponto aqui, e bem aqui é 0, vai ser esse ponto aqui, tá? Mas é assim, eu vou continuar com o gráfico aqui, tá? Por exemplo, quando eu venho para cá, né, em π, tá? Deixa eu botar aqui voltar para a caneta vermelha. Quando eu estou aqui em π, o valor do cosseno vai ser essa parte aqui que é menos 1, certo? Então eu vou andar mais aqui um pouquinho, ó, mais π sobre 2 eu chego no π, né? E eu vou andar mais um pouquinho aqui, eu vou ter o 3π sobre 2 aqui, tá? E aí ela vai voltar a ser 0 de novo, e aqui em 2π, ela passa a ser 1 de novo, tá? Então, deixa eu fazer para o outro lado agora. Vou andar para esse lado aqui, ó, no cosseno, tá? Andando no lado negativo, né? Aqui, isso daqui coincide com menos π sobre 2, tá? Isso daqui vai coincidir com menos π, estou rodando nesse sentido aqui agora, tá? Sentido horário. Menos π, e esse daqui vai coincidir com menos 3π sobre 2, né? Então vai ser assim, ó. Aqui vai ser o menos, mais aqui assim, menos π sobre 2, aqui assim o menos π, aqui aqui faltou o menos 3π sobre 2, né? Deixa eu ajeitar aqui. Aqui é o 3π sobre 2. Vou fazer só até o 3π sobre 2, tá? Menos 3π sobre 2. Então, olha o que acontece aqui, ó. Vou voltar para a caneta azul aqui. E aí eu tenho o seguinte, ó. Esse aqui, né, deu 0, tá? Aqui no π, né, vai dar menos 1. Então, vou colocar aqui assim, menos 1. E aqui no 3π sobre 2, vai dar 0 de novo, né? Bem aqui, tá? Aqui no menos π sobre 2, vai dar 0. Aqui no menos π, vai dar menos 1. Vou colocar aqui menos 1. Aqui no 3π, menos 3π sobre 2, vai dar 0 de novo. Então, o gráfico dessa função, ele é mais ou menos isso daqui, tá? O esboço é assim, ó. Ele vem aqui, né? Aqui tem um mínimo local, aí eu venho aqui, aí vai fazer aqui, vai ter um máximo local, aí vai vir pra cá, aí aqui assim tem um mínimo local, e sobe de novo. E ela continua indefinidamente, né? Tá? Vai pra lá e vai pra cá também, assim. Aqui ela vai atrás do próximo ponto aqui, que é o 1, né? Tá? De novo, né? Então ela vai continuar assim. Bom, nós estamos interessados nesse intervalo aqui, ó. Eu vou ter um ponto B aqui, que vai estar variando bem aqui, que vai estar um ponto B aqui que está variando entre 0 e π sobre 2, e nós vamos estar interessados nessa área aqui que está dependendo do B, tá? Então, nós estamos interessados nessa área de 0, tá, até B. De 0 está bem aqui, de 0 até B. Então, observe que essa área, essa região aqui, a função cosseno, ela está toda para cima, né? Ela é positiva aqui de 0 a π sobre 2. Então, a gente pode calcular a área vai ser integral de 0 até b da função cosseno de x, porque a função aqui ela é positiva, dx, tá? Toda vez que está falando de área, eu tenho que ter certeza que a minha função nesse intervalo que eu estou integrando, ela é toda positiva. Se ela não for positiva, onde ela é negativa, eu tenho que trocar o sinal dela para ela ficar positiva, tá? Eu vou, em cima desse mesmo exemplo aqui, eu vou fazer, criar um outro exemplo só para a gente fazer a conta aqui, tá? Só para ficar bem claro isso que eu estou falando da função ser positiva. Então, olha só.
O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou calcular a primitiva, eu quero de 0 até b, e vou calcular a primitiva do cosseno. Qual é a função que quando eu derivo o resultado é cosseno? Né? É a função seno, a derivada do seno é cosseno. Então, a primitiva do cosseno é a função seno. Então, vai ser a função seno de x no intervalo de 0 até b. E isso daqui vai ser o quê? Vai ser seno de b menos seno de 0. Só que o seno de 0 é 0. Então, isso daqui é igual a seno de b. Tá? Resolvi aqui a questão. O resultado dá seno de b. Beleza? Isso aqui vai depender do valor de b. Por exemplo, se eu quisesse calcular essa área todinha aqui, que agora eu vou pintar de outra cor, vou fazer laranja aqui. Se, por exemplo, se eu pego b igual a π sobre 2, tá? Bem aqui. b igual a π sobre 2. Eu teria toda essa região aqui, certo? Ó, eu estou pintando de laranja aqui, tá? Se eu quisesse essa área aqui, até π sobre 2, eu teria aqui que a minha área era igual à integral de 0 a 1, de 0 a π sobre 2, né, do cosseno de x dx. Isso daqui seria igual a seno de x no intervalo de 0 a π sobre 2. Isso daqui seria o quê? Seno de π sobre 2 menos seno de 0. Né? E seno de π sobre 2 é 1. Seno de 0 é 0. Então isso aqui daria 1. O resultado dessa integral aí é 1. Ok? Ou seja, essa área aqui, delimitada de 0 até π sobre 2, né? E pela curva cosseno de x, isso daqui dá π sobre 2. Tudo bem? Agora observe o seguinte. Ó. Se eu fosse, né, assim, em termos de simetria, né, se eu fosse calcular essa região aqui, que agora eu vou fazer de verde, tá? Por simetria, essa daqui também teria que ser 1, é ou não é? Por quê? Porque essas áreas são simétricas, né? Apesar de estar aqui meio torto, tá? Mas se você pegar a função seno direitinho feita no computador, você vai ver que essa área aqui, ela é semelhante a essa aqui, tá? Ou seja, as áreas eu tenho a mesma área, tá? Essa região aqui tem a mesma área que essa região aqui. Então, essa área aqui teria que dar 1 também. Só que preste atenção que a minha curva, ela está aqui abaixo do eixo. Aqui ela é negativa, tá? Então, se eu fosse calcular essa região aqui, essa área aqui, ó, ela está variando daqui de π sobre 2 até π, tá? Então, para eu calcular essa área, eu tenho que tomar o cuidado de verificar que a função aqui nesse intervalo de π sobre 2 até π, ela é negativa, tá? Então, como é que ficaria essa área? Eu teria que fazer o seguinte, a área vai ser igual à integral de π sobre 2 até π, e aí eu tenho que fazer o seguinte, a função aqui, ela é negativa, então eu tenho que mudar o sinal dela, tem que ficar menos cosseno de x dx, tá? E aí o que é que vai acontecer? Aqui eu vou mudar o sinal, né? Então, como tem um menos, isso daqui é a mesma coisa. A gente já viu que quando eu tenho um número multiplicando aqui na integral, eu posso colocar o número para fora da integral. Então, como aqui é menos 1 multiplicando cosseno, isso é menos a integral de π sobre 2 até π, certo? Da função cosseno de x. Aí o que é isso daqui? Cosseno de x dx, né? Aí o que é isso daqui? Isso daqui vai ser igual a menos. Aí eu vou fazer a primitiva do... Aqui é menos cosseno. O menos está aqui fora, né? E eu vou fazer o cosseno aqui. Qual é a primitiva do cosseno de x? A primitiva do cosseno de x é o seno de x. Então vai ficar menos seno de x no intervalo de π sobre 2 até π. Eu vou ter que fazer menos, aí vai ficar o seno do intervalo superior, seno de π, né? Menos o seno
de π sobre 2, tá? E o que é o seno de π? Ó, o seno de π é quando o seno estiver bem aqui. O seno a gente está sempre fazendo rebatendo nesse eixo vertical, né? O seno de π, quando eu rebater aqui, vai dar 0, né? Então vai ser esse valor aqui 0, tá? Então seno de π é 0, então tem menos, vai ficar 0, menos, e aí o seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2, quando eu tiver em π sobre 2, o seno é 1, é positivo aqui, tá? 1. Então esse resultado aqui, ó, vai dar menos 1 com sinal de menos aqui, dá 1, tá? Portanto, essa área verde aí que a gente estava calculando é igual a 1, beleza? Bom, eu obtive o que aí? Eu obtive o resultado idêntico que eu tinha aí, tá bom? Então, nós temos que tomar sempre esse cuidado, tá? Aqui, ó, a minha função era positiva no intervalo, mas aqui ela é negativa no intervalo, tá? Se eu tivesse que calcular, por exemplo, a área, né? Eu quisesse calcular a área de 0 até π, eu ia ter que quebrar em duas partes aqui, tá? Eu já sabia que essa área aqui ia dar 2, né? Porque ia somar essa daqui com essa. Você pode até dizer, pela simetria do problema, eu resolvo essa e multiplico por 2. Ou você ia fazer o seguinte agora, tá? Se você quisesse calcular, por exemplo, aqui, a integral, eu vou fazer de vermelho agora, aqui, só para ficar diferente, tá? Se eu quisesse calcular agora a integral de 0 até π, né? A área, tá? A área sobre a curva aqui de 0 até π, e aí eu vou fazer aqui, vou colocar aqui tipo assim, A1 e aqui A2, tá? A área como sendo igual a A1 mais A2, né? Eu teria que quebrar em duas, tá? Não era para eu fazer, eu vou colocar aqui, mas está errado, tá? Não é igual a área de, não é igual a integral de A até π, tá? Por quê? Isso aqui é diferente, tá? Por quê? Porque se eu fizer aqui a área de A até π, desculpa, de 0 até π do cosseno de x dx, isso daqui vai dar 0, tá? Porque olha só o que vai acontecer, tá? Vou calcular essa integral aqui, ó. A integral de 0 até π do cosseno de x. Aí vamos lá. Isso daqui vai dar seno de x no intervalo de 0 até π. Isso daqui vai ser igual a seno de π menos seno de 0. Seno de π é 0, menos 0, isso aqui dá 0, tá? Então, dá errado, beleza? Dá a conta errada. Por quê? Porque você está calculando esse A1 aqui, e quando você pega essa parte aqui, que a função é negativa, essa parte aqui de baixo, ó, que a função é negativa, você tem que essa daqui vai dar o mesmo que essa, só que com sinal contrário, elas se anulam, tá? Então, muito cuidado. Quando eu fizer isso daqui, né, eu vou ter que fazer assim. A área vai ser igual a A1 mais A2, né? E aí, isso daqui vai ser igual a integral de 0 até π sobre 2 do cosseno de x dx, porque aqui ela é positiva, nessa parte aqui de 0 a π sobre 2. E quando eu fizer essa outra parte, eu tenho que trocar o sinal da função para ela ficar positiva. Então, vai ficar mais a integral, aí eu continuo, ó, aqui π sobre 2, né? Então, de π sobre 2 até π. De qual função? De menos cosseno de x. Eu tenho que trocar o sinal da função quando eu estiver trabalhando com área, tá? Estou falando de área aqui, beleza? Então, só um bizu aqui, essa questão aí de eu ter a função positiva e a função negativa, tá? Então, tem que tomar cuidado com relação à área aí, beleza? Muito bem. Então, claro, o problema, ele não estava pedindo isso não, tá? O problema só pedia essa parte aqui,
Mas eu já estou aproveitando que é uma dúvida muito frequente que acontece quando você vai calcular a área entre curvas, tá? E aí a pessoa fica confusa aí. Às vezes, professor, minha integral, o resultado da minha área deu negativo, o que está errado? Está errado, você deve estar pegando aí parte da função que é negativa e calculando dentro desse intervalo de integração, tá? E aí a gente evita isso, beleza? Bom, vamos em frente aqui. Então, resumindo aí essas duas partes do teorema fundamental do cálculo, nós temos o seguinte, ó. Se eu tenho uma função f contínua no intervalo AB, então eu tenho o seguinte, ó. Se g de x é igual à integral de a até x de f de t dt, então a derivada dessa função aqui, tá? Se a função é assim, né? Então a derivada dela vai ser igual à própria f de x, tá? E a outra é que a integral de a até b de f de x dx é igual a f de b menos f de a quando f for qualquer primitiva de f. Isto é, a derivada de f é igual a fzinho, tá? Muito bem. Aí tem a seguinte pergunta aqui. O que tem de errado com o cálculo a seguir? A integral de menos 1 a 3 de 1 sobre x ao quadrado dx. Aí eu peguei uma primitiva dela aqui. Qual é a primitiva de 1 sobre x ao quadrado dx? É menos 1, x elevado a menos 1, dividido por menos 1. Né? De menos 1 a 3. Aí o que eu fiz aqui? Substitui o 3, né? Vai ficar 3 elevado a menos 1. Né? E o menos 1 está aqui na frente, então é menos 1 sobre 3. E substituo o menos 1. Menos 1 elevado a menos 1 é menos 1. Né? Dividido por menos 1 vai dar 1. Então vai ficar menos 1, que é aplicado na primeira, menos aplicado aqui nesse intervalo inferior. Tá certo? E fazendo essa conta, menos 1 terço, menos 1, dá menos 4 terços. Mas o que está errado aí? Tem alguma coisa errada. Alguém sabe dizer o que está errado aí? O que acontece aqui? É o seguinte, ó. Note que o intervalo de integração aqui está indo de menos 1 a 3. Tá? Aqui, ó, de menos 1 a 3. O que acontece aqui? Eu estou passando pelo zero. De menos 1 a 3 tem o zero. E a minha função ela não está definida no zero. Tá certo? Ó, eu tenho 1 sobre x ao quadrado. Ela não está definida no zero. No zero, ela não é contínua, tá? Ela não é contínua no zero. E se ela não é contínua, ela não é integrável, tá? Então, o que acontece? A função não é contínua em todo esse intervalo menos 1, 3, tá? Olha o que acontece. O gráfico dela aqui no zero, né? Ela vai para mais infinito aqui, certo? E aí, essa função, ela não é integrável, tá? A integral de 1 sobre x ao quadrado de menos 1 a 3 não existe. Beleza? Tá? Então, outra confusão que muita gente faz também é o seguinte, né? Achar que toda função é integrável em qualquer intervalo, tá? Não é. Beleza? Outra coisa também é achar que o resultado de uma integral é sempre positivo. Também não é verdade, tá? O que tem que ser positivo é quando você está calculando uma área. E aí você tem que adequar direitinho a sua função, tá? Para verificar se ela está acima do eixo. Se ela está abaixo do eixo, você vai ter que trocar o sinal, tá? Mas a gente vai estudar direitinho ainda a área entre curvas, tá? Isso aqui é só um spoiler que eu estou dando aqui. Muito bem. Aí a gente vai aqui para as integrais indefinidas, tá? O que é uma integral indefinida? É uma integral que você não está colocando o intervalo de integração, tá? E aí, o que acontece aqui? Você vai ter o seguinte, o teorema fundamental, cuja segunda parte utiliza lá as primitivas, né? É uma arma muito poderosa aí para calcular a integral definida, que é aquela integral que eu tenho os intervalos de integração, a gente chama de integral definida. Bom, devido a essa relação entre as primitivas e integrais
que elas utilizam a notação, essa notação que a gente vai colocar aqui, para determinar só a primitiva da função, tá? Sendo então chamada a integral indefinida. Então, a notação é essa daqui, ó. Nós vamos colocar assim, a integral de f de x dx vai ser uma primitiva da minha função, tá? Da minha função f. Observe que eu não estou colocando aqui os intervalos de integração, tá? E aí o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter que encontrar uma primitiva da função que aparece aqui, ok? Então, nós vamos ter o seguinte. Isso significa que a derivada da função f, né, vai ser igual a fx, tá? Então, nós podemos escrever o seguinte, ó, por exemplo, x ao quadrado dx. Quem é uma primitiva dessa daqui? Vai ser x ao cubo sobre 3 mais uma constante. Porque agora aqui eu estou fazendo a família de funções que quando eu derivo dessa daqui. Note que quando eu coloco uma constante, a derivada da constante é zero, né? E aí eu tenho x ao cubo sobre 3 mais uma constante. Então, quando nós estivermos trabalhando aí com integrais indefinidas, nós sempre vamos ter que acrescentar uma constante. Porque qualquer função, né, que eu tenho uma função mais uma constante, quando eu derivo a constante, também vai dar a função f aqui. Muito bem. Agora, a integral definida de a até b de f de x dx é um número resultado, né? Que eu faço o processo direitinho e o resultado é um número. Enquanto que a integral definida, o resultado é uma função ou uma família de funções onde cada valor da constante c nós temos uma primitiva diferente, certo? Então não confundir aqui o resultado de uma integral definida com uma integral indefinida. O resultado da integral definida é um número e o resultado da integral indefinida é uma função ou um conjunto de funções, tá? Uma família de funções, que vai depender do parâmetro c, tá bom? Bom, então, claro que assim como a gente tem o conhecimento das derivadas, tem algumas primitivas imediatas aqui, tá? Que a gente obtém através da regra de derivação, né? Por exemplo, se eu tiver uma constante, a primitiva da constante vai ser o quê? Kx mais c, certo? Porque quando eu derivo isso daqui, eu tenho uma constante k só, tá? Assim como x elevado a n dx vai ser o quê? X elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, tá? É basicamente o processo inverso aqui, né? Quando eu queria derivar x elevado a n, né, como é que a gente fazia, né? Eu tinha x elevado a n e queria derivar. O que que era? A gente fazia o n descia multiplicando vezes x elevado a n menos 1, né? Agora, quando eu quero a primitiva de x elevado a n dx, isso daqui vai ser igual. Eu faço x elevado a n mais 1, né? Antes eu multiplicava, agora eu tenho que dividir. É tudo ao contrário, n mais 1, tá? Sobre n mais 1. Note que aqui o n tem que ser diferente de menos 1, tá? Por quê? Porque quando n é menos 1, eu tenho a integral de 1 sobre x dx, né? Vai ficar x elevado a menos 1, que é 1 sobre x dx. E a primitiva disso, nós já vimos que é ln do módulo de x mais uma constante, tá? Então, fica ligado que isso só vale para quando n é diferente de menos 1, tá bom? Muito bem. Aí, tá aqui, ó. Quando eu tiver 1 sobre x dx, é ln do módulo de x mais c. Quando eu tiver e elevado a x, a primitiva de e elevado a x é elevado a x mesmo, fica elevado a x mais c. Quando eu tiver a elevado a x dx, a primitiva disso é a elevado a x, é ln de a mais c. Também, quando eu derivo isso, dá isso aqui, né? A integral do seno de x dx. Note, isso daqui é uma confusão muito frequente também, né? Porque quando eu tenho a primitiva do seno, vai ser menos cosseno. Por quê? Porque a derivada do cosseno é menos seno, né? Então, como eu quero positivo, eu tenho que colocar um sinal de menos aqui na frente. Então, a primitiva do seno é menos cosseno de x mais c, tá?
Apareceu um dx aqui que não tem. Menos cosseno de x mais c. Tá? E assim por diante. A primitiva do cosseno é seno. A primitiva da secante ao quadrado, lembra que a derivada da tangente é secante ao quadrado? Então a primitiva da secante ao quadrado é tangente de x mais c. A da cossecante ao quadrado também, ó, quando eu tinha cotangente de x, era menos cossecante, né? Então vai aparecer um sinal de menos aqui para poder compensar e ficar positivo. Tá? A da secante vezes a tangente é o quê? É secante, porque a derivada da secante é secante vezes tangente. Tá? Da cossecante vezes a cotangente também é menos cossecante, porque quando eu derivo a cossecante, dá menos cossecante vezes cotangente. Então tem que ter o sinal de menos. Tá? Aqui, ó, do arco tangente, lembra que a derivada do arco tangente era 1 sobre x ao quadrado mais 1? Então a integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1 é o arco tangente de x mais c. Tá? Aqui é a derivada da função inversa. Né? A mesma coisa do arcosseno. Quando eu derivo o arcosseno, dá 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, e assim por diante. Tá? Eu vou ter do seno hiperbólico, do cosseno hiperbólico e etc. Tá? Claro que a gente não vai colocar todas aqui porque assim, tem muita coisa que a gente já sabe a integral imediata. Certo? E aí, vamos ver aqui uma integral, que é a integral, aqui uma integral indefinida, de 10x à quarta menos 2 secante ao quadrado de x dx. Tá? Então a gente quer resolver esse problema aqui. Note que eu posso utilizar já aquelas propriedades da integral, porque eu tenho uma soma de funções aqui, né? Uma diferença de funções. Então eu posso calcular a integral dessa primeira aqui, a integral de 10x à quarta, menos 2 secante ao quadrado de x, e usar a propriedade também de jogar a constante para fora da integral. Né? Eu tenho um número aqui, ele pode sair da integral. Tem outro número aqui, ele pode sair da integral também. Tá? Então eu vou fazer essa conta aqui. Então vamos lá. Ó, eu tenho aqui a integral de 10x à quarta menos 2 secante ao quadrado de x dx. Quero fazer isso. Então a primeira coisa eu vou usar a propriedade da integral seguinte. Quebrar em duas integrais. Fazer devagar aqui, tá? Integral de 10x à quarta dx menos a integral de 2 secante ao quadrado de x dx. Isso daqui vai ser igual, agora eu vou botar a constante para fora. Vai ficar 10 integral de x à quarta dx menos 2 integral de secante ao quadrado de x dx. Beleza? Isso daqui é igual. Aí olha só. Essa parte aqui, a primitiva dela é o que? Eu vou colocar o 10 aqui, tá? Multiplicando. E a primitiva dessa daqui vai ser o que? X à quinta sobre 5. Mais uma constante que eu vou chamar de C1 aqui. Tá? Menos 2 vezes a primitiva da secante ao quadrado. Qual é a função que quando eu derivo da secante ao quadrado? É a tangente. Né? Então vai ser tangente de x mais uma constante também C2. Tá? Por que eu coloquei constante C1 e constante C2? Porque eu posso somar aqui, esse daqui, ó, o 10 está multiplicando tudo isso aqui, tá? E o 2 está multiplicando tudo isso aqui. Então eu posso pegar 10C1 menos 2C2, isso daí ser uma constante só, que eu vou chamar de C, tá? Então isso daqui vai dar o quê? Vai dar, ó, observe que o 10 por 5 dá 2, tá? Então já vou fazer essa conta aqui. Vai ficar 2, que multiplica x à quinta, menos 2 tangente de x, mais uma constante c. Onde essa constante c, novamente, eu estou pegando 10c1 menos 2c2. Continua sendo uma constante. Tá? Então, esse aqui é o resultado que a gente estava atrás. A primitiva dessa função aí. Tá? Então aqui está a continha toda. Opa! E deu exatamente a mesma coisa, né?
Beleza? Bom, aí eu tenho aqui agora um pouquinho mais sofisticado, né? Eu tenho cosseno de θ dividido por seno ao quadrado de θ dθ. E aí, essa integral aí, ela necessita aí do uso de uma identidade trigonométrica, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? Nós sabemos o seguinte, ó, eu posso pegar essa conta aqui e reescrever da seguinte forma. Vou colocar assim, ó, vou escrever como sendo esse seno ao quadrado aqui, eu quebro ele em seno vezes seno. Então, vou escrever assim, ó, 1 sobre seno de θ vezes cosseno de θ sobre seno de θ, dθ. Não é a mesma coisa? Quando eu pegar isso daqui e multiplicar, aqui embaixo vai voltar a ser seno ao quadrado de θ e aqui em cima continua cosseno de θ. Beleza? Só que olha só, o que é 1 sobre seno de θ? Isso daqui é cossecante de θ. Então vou colocar aqui, é integral de cossecante de θ vezes, isso daqui ficou o que? Cosseno dividido por seno. É cotangente de θ. Então vou colocar aqui, cotangente de θ, dθ. Então note que agora eu tenho cossecante de θ vezes tangente. Então cossecante vezes tangente, né, quando eu derivo a cossecante, dá menos cossecante vezes cotangente. Então, tem um sinal de menos. Então, tem que colocar aqui que é menos a cossecante de θ mais uma constante. Tá? Então, esse daqui é o resultado dessa integral. Tá bom? Então, tem que lembrar lá as integrais trigonométricas. E aqui, o que a gente fez? Né? A gente fez uma manipulação dessa fração, né? Nós reescrevemos como sendo 1 sobre seno vezes cosseno de θ sobre seno de θ. Então, muitas vezes, antes de você sair fazendo conta, é mais interessante você enxergar aqui uma relação, tá? E tentar simplificar as coisas, né? Você tenta simplificar, escrever de uma outra forma, e aí você consegue fazer as contas, fica bem melhor. Tá bom? Beleza. Então, nós fizemos essa continha aqui, deu menos cossecante de θ mais c. Beleza. Exemplo 7 aqui. Calcule a integral de 0 a 2 de 2x menos 6x mais 3 sobre x ao quadrado mais 1. Interprete o resultado em termos de área. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Vou calcular aí essa integral. Observe que é uma integral definida. O resultado é um número, certo? Então, vamos fazer essa conta aqui. Eu vou fazer aqui, ó, essa integral de 0 a 2 de 2x ao cubo menos 6x mais 3 sobre x ao quadrado mais 1 dx. Isso daqui vai ser igual. Vou pegar a primitiva disso daqui. Então, observe que quando eu pegar a primitiva dessa primeira aqui, eu vou ter x à quarta sobre 4, né? Com o 2 daqui, vai simplificar com 4 de baixo, eu vou ter só 2 aqui. Então, vai ficar 2, que multiplica x à quarta, sobre 4, né? Vou colocar aqui 2, que multiplica x à quarta sobre 4. Esse 2 com esse 4, vai simplificar, vai ficar 2 embaixo, certo? Menos, vou colocar aqui 6, aí aqui vai ficar x ao quadrado sobre 2. X ao quadrado sobre 2. Colocando aqui, depois eu vou simplificar, tá? Mas, agora, cuidado aqui, ó, que eu tenho 3 e eu tenho x ao quadrado mais 1. É a mesma coisa que 3 que multiplica 1 sobre x ao quadrado mais 1. E a primitiva de 1 sobre x ao quadrado mais 1 é o arco tangente de x, certo? Então, isso daqui é a mesma coisa que 3, o arco tangente, que eu vou representar como tangente menos 1 de x, tá? Bom, e isso daqui é no intervalo de 0 até 2, tá? Muito bem. Simplificando, né, fazendo simplificações dessas continhas, nós vamos ter o seguinte: x à quarta sobre 2 menos 3x ao quadrado
mais 3 arco tangente de x. Isso aqui no intervalo de 0 a 2. Tá? E agora a gente vai fazer essa conta aqui. Ó. Primeiro eu substituo 2, depois substituo 0. Né? Então isso daqui vai dar o seguinte. Ó. Quando eu substituo 2, eu vou ter 2 vezes 2, 4, 8, 16. Dividido por 2 vai dar 8. Tá? Então essa primeira aqui substituindo 2 deu 8. Quando eu substituo aqui vai dar 4 e 3 vezes 4, 12. Né? Então menos 12 aqui. Quando eu substituo agora o 2, eu vou colocar só arco tangente de 2. Então vai ficar mais 3 vezes a tangente menos 1 de 2. Tá? Então deixa eu arrumar aqui. Mais 3 o arco tangente de 2. Menos. Agora eu vou fazer todas as contas substituindo o 0. Então vai ficar. Aqui vai dar 0, menos aqui também vai dar 0, e aqui vai dar mais 3 tangente menos 1 de 0. Tá? Beleza? Bom, note que o arco tangente aqui de 2 é um número aí que eu não estou nem preocupado em saber o que é. Tá? Mas o arco tangente de 0 é o seguinte. Qual é o número? Eu estou aqui, ó. Eu estava aqui com o número 0, né, ou com ângulo 0. Qual é o valor que a tangente dá 0? Né? Tá? Porque assim, ó, quando eu estava daqui para cá, eu estou com a função tangente aqui. Né? E eu quero fazer a tangente menos 1, que vem daqui para cá. Então, qual foi o valor que chegou no 0 aqui, né? Que eu vim para cá, daqui para cá. Lembra que a tangente de 0 é 0, certo? Então, quando eu fizer o arco tangente, a tangente menos 1, aqui, né? Vai pegar o 0 e vai voltar no 0 de novo. Então, a tangente menos 1 de 0 é 0, tá? Então, esse valor aqui, ó, também é 0, tá? Então, como é que vai ficar esse resultado? Essa parte aqui toda deu 0. Vai sobrar só isso daqui. Tá? Então, eu faço menos 8, menos 12, que dá menos 4. Certo? Então, isso daqui vai ser menos 4, mais 3, tangente menos 1 de 2. Tá? Esse número aqui, tangente menos 1 de 2, não preciso me preocupar com ele agora. É um valor aí. Tá? Depois você pode fazer a conta na calculadora, tá? E fazer a conta, beleza? Muito bem. Então esse daqui foi o resultado, tá? Bom, o Luan perguntou aqui o seguinte: posso pôr qualquer valor em C? Então, na verdade não, tá, Luan? Quando eu estou fazendo uma integral definida aqui, por exemplo, integral de x dx, tá? Isso daqui vai ser x ao quadrado sobre 2 mais uma constante. E aí não tem jeito, você tem que deixar assim, tá? Você não substitui o c não por nada. É um resultado que você deixa mais c só e pronto, tá? Porque isso daqui representa todas as funções cuja derivada dá essa daqui, da x. Tudo bem? Então você não substitui qualquer valor para c não, tá? É o conjunto de todas as funções que é primitiva, cuja derivada, né, quando você deriva essa função, você obtém essa. Tá? Então, sempre quando for integral indefinida, vai aparecer uma constante aqui. Tá? O que pode acontecer é você mudar o nome da constante. A constante CC, CK, CA, CB. Tá? Você muda o nome dela, mas C1, C2, tá? Mas é uma constante. Tá bom? Muito bem. Bom, o problema também pedia para a gente fazer interpretação gráfica do negócio, né? E aí, interprete o resultado em termos de área, tá? Observe aqui que a função nessa parte aqui ela é positiva, tá? E aqui ela é negativa.
E aqui ela volta a ser positiva de novo. Então, o que é que nós teríamos que fazer, né? Nós teríamos que vir aqui, se você quisesse calcular a área, você sabe que essa parte aqui é positiva, essa aqui é negativa e essa aqui é positiva. Então, para fazer, se eu fosse querer calcular essa área aqui dessa curva, né? A área delimitada de 0 até 2, por exemplo, né? Dessa região aqui, isso daqui não está expressando essa área. Tá? Esse número aqui não está expressando essa área. Por quê? Porque eu peguei direto de 0 até 2 e eu estou fazendo essa daqui e subtraindo essa área azul aqui. Então isso daqui não está expressando a área. Tá? Eu teria que quebrar em 3 integrais aqui. Quebrava nessa integral aqui, até esse ponto aqui que eu não sei nem quem é. Tá? Mais a integral desse ponto aqui, né? Desse ponto aqui até esse ponto, que eu teria essa parte azul aqui da área, mais desse ponto até 2, tá? Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, como foi calculado de 0 até 2 direto, eu estou fazendo a soma dessas duas menos essa daqui. Tá? Pode ser até que o resultado dê negativo, que eu acho que dá. Aparentemente, essa área aqui, ela é maior do que essas duas. Então, esse resultado deve estar dando negativo aqui, tá? O arco tangente de 2, deixa eu ver quanto é que é o arco tangente de 2 aqui. O arco tangente de 2, ele é igual a 1,107. Aí, vezes 3, vai dar 3,32. Menos 4, vai dar negativo mesmo, vai dar 0,67, tá? Esse valor que nós encontramos aqui, esse valor aqui, ó, ele é aproximadamente menos 0,67, tá? Deu negativo, né? Então não faz sentido eu ter área negativa, tá? Por quê? Porque foi feito assim, foi feito direto, de 0 a 2, eu peguei isso aqui tudinho e fiz a conta. Estou calculando essa integral, não estou calculando área. Se eu estivesse procurando área, aí eu teria que fazer essa, aí eu troco o sinal da função aqui, teria que descobrir quem é esse valor x1 aqui, tá? E quem é esse valor x2 aqui, beleza? Tinha que descobrir aí onde essa função aqui é 0, né? Igualava isso aqui a 0, eu ia obter x1 e x2, tá? Então, como é que ia ser a área, né? A área, se eu quisesse calcular a área, seria igual a integral de 0 até x1 da função que eu vou colocar f de x aqui, que é essa função aqui toda, tá? Essa daqui é a minha f. Beleza? Essa daqui é a f de x, tá? Dx até x1 aqui, né? Mais a integral de x1 até x2 de menos a função f de x, porque ela está para baixo, tá? Dx, mais a integral de x1, de x2 até 2 da f de x dx. Aí sim eu teria calculado a área corretamente, tá? Aqui eu não estou calculando a área, tá? De novo, quando eu estou fazendo essa conta aqui, eu estou calculando só a integral que foi pedido aqui, tá? Calcule essa integral aí. Então isso daqui não é área, tá? Essa conta aqui não é área. Essa conta é a conta da integral e o resultado deu negativo, tá? Porque eu calculei isso aqui na calculadora, né? Fiz a conta todinha, isso daqui deu menos 0,67, ou seja, deu um valor negativo e a gente sabe que a área nunca pode ser negativa, tá? Para calcular a área corretamente, eu teria que calcular essa área, mais essa área, mais essa área. Na hora de eu calcular essa área, como a curva está para baixo, ela é negativa, eu tenho que colocar um sinal de menos aqui para compensar. E aí a conta vai dar certinho, tá? Para isso eu teria que calcular quem é esse x1 e esse x2 aqui para fazer a conta. Beleza? Então, ó, esta figura representa o gráfico do integrando, o qual o valor da integral pode ser interpretado como a soma de áreas com o sinal de mais menos a área com sinal de menos. Então, ó, pega essa daqui, soma e coloca menos aqui, né? Faria a subtração como eu fiz aqui, tá? Então, daria essa área aqui. Muito bem. Bom, agora eu quero calcular essa integral aqui. Eita, parece complicado, né? A integral
de 1 a 9 de 2t ao quadrado mais t ao quadrado raiz de t menos 1 dt. Aí você olha, meu Deus do céu, agora apareceu uma fração aí, né? Parece que o negócio está bem enrolado, mas nem tanto, né? Porque olha só, você vê que esse t ao quadrado, e aqui aparece t ao quadrado também. Aqui eu tenho t ao quadrado, né? E aqui eu teria, não tem t ao quadrado, mas eu posso deixar 1 sobre t ao quadrado. Então posso reescrever essa integral da seguinte forma. Vou fazer assim. Essa integral aqui, eu vou reescrever assim, ó. Eu vou ter, vou fazer aqui mesmo, tá? Igual a integral de 1 a 9. E aí eu vou estar dividindo, fazendo essa divisão. Aqui eu vou ter 2, né? Mais raiz de t menos 1 sobre t ao quadrado dt. Tudo bem? Não é a mesma coisa? Né? Esse daqui dividido por esse dá 2. Esse daqui dividido por esse vai ficar raiz de t. E é menos 1 sobre t ao quadrado. Estou com a conta aqui. Certo? E aí eu vou reescrever novamente isso daqui em termos de potência. Porque isso daqui eu posso olhar como sendo potência, né? Que é t elevado a meio. E esse daqui eu olho como sendo t elevado a menos 2, né? Então vai ficar menos t elevado a menos 2. Então isso daqui vai ficar o seguinte, ó, como simplifica as contas, tá? É só o jeito de você olhar o problema, né? Como na vida, né? Às vezes você olha o problema, você, eu tô frito na vida e tal, e às vezes se você encara o problema de uma maneira mais tranquila, né? Você consegue resolver, tá? Tem alguém que quer falar alguma coisa aí? Professor, desculpa. Tá, que eu ouvi o microfone ligado, aí alguém meio transpirando, suspirando aí. Tá, então aqui vai ficar menos t elevado a menos 2, tudo bem? Reescrevi aqui, ó, e agora só tenho potências aqui, né? Então, quando eu pego essa daqui, eu vou ter 2t, né? A primitiva dela. Então, olha só, eu vou ter aqui 2t, certo? A dessa daqui, eu vou fazer o quê? Vai ficar t elevado a meio mais 1. Vai dar 3 meios, né? 3 meios dividido por 3 meios, que é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços, certo? Então fiz essa daqui, ó. Meio mais 1 dá 3 meios, então vai ficar t elevado a 3 meios, multiplicado, dividido por 3 meios, que é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços, tá? Mais, menos, né? Deixa eu trocar o sinal aqui. Menos. E essa daqui, ó, eu vou ter t elevado a menos 2 mais 1. t elevado a menos 2 mais 1 dá menos 1, né? Então vai ficar 1 sobre t, certo? 1 sobre t. Só que eu tenho que dividir por menos 1 de novo, né? Porque é t elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Quando eu fiz o n mais 1, deu menos 1. Então eu vou dividir por menos 1, o sinal aqui vai trocar, vai ficar mais. Então vai ficar mais 1 sobre t. Isso aqui tudo no intervalo de 1 até 9, tá? E aí nós temos que substituir, tá? Ó, nota que aqui não é um t não, tá? Esqueci de colocar o sinal aqui, né? É 2t e aqui, deixa eu colocar aqui porque tá aparecendo só um mais aqui, tá? Aqui é 2t, é um t aqui, mais isso daqui, tá? Então vou substituir agora t igual a 9, menos, depois t igual a 1, para ver o que dá conta, tá? Então isso daqui vai ficar 2 vezes 9 mais 2 terços de 9 elevado a 3 meios mais 1 sobre 9 menos, aí vou substituir o 1 agora, tá? 2 vezes 1 mais 2 terços de 1 elevado a 3 meios mais 1 dividido por 1, tá? Estou fazendo a substituição. Então isso daqui vai dar
esse com esse aqui vai dar 18, né? Mais aqui, ó, raiz, deixa eu fazer só a continha aqui, ó, 9 elevado a 3 meios, isso é assim, a raiz quadrada de 9 ao cubo, tá? Isso daqui eu posso olhar como sendo também assim, raiz quadrada de 9, isso aqui tudo elevado ao cubo. Raiz de 9 é 3, 3 ao cubo que é 27, né? Então, mais 27. E aqui, isso daqui está multiplicado por 2/3, né? Certo? Vou já fazer a simplificação, tá? Mais 1 sobre 9 aqui, tá? Aí, menos. Agora aqui eu vou ter 2 mais... observe que aqui é 1, né? 1 elevado a 3 meios é 1 meio. Então vai ficar 2/3 aqui, tá? Mais 1 dividido por 1, que é 1 meio. Beleza? Agora vamos fazer essa conta aqui, ó. 27 dividido por 3 dá 9, né? 9 vezes 2 vai dar 18. Então isso daqui vai ser 18 mais 18, eu já vou fazer essa conta aqui, tá? 18 mais 18 vai dar 36, né? Então eu faço aqui 36 mais 1 sobre 9. E aí eu vou ter menos 2 com 1 vai dar 3, né? 3 mais 2/3, tá? Então isso daqui vai ser igual. Quando eu faço 36 mais 1 sobre 9, isso daqui dá 325 sobre 9. Essa conta mesmo. 325 sobre 9. E aí eu vou ter menos. E vou fazer essa conta aqui. 3 mais 2/3. Isso daqui vai dar 11 sobre 3. 11 sobre 3. Não precisa desse parênteses aqui, né? E aí, quando eu faço essa conta aqui, do 325 sobre 9 menos o 11 sobre 3, eu tenho 292 sobre 9. Então essa aqui é a conta. 292 sobre 9. E aí, esse é o resultado dessa integração, tá? Lembrando que o resultado de uma integral definida é um número. O número pode ser positivo ou negativo, tá bom? E aí nós fizemos a conta todinha direitinho, deu isso daqui, tá? Muito bem. Aqui vai estar o resultado, tá? Bateu certinho, 292 sobre 9, né? Essa aí é a nossa conta, beleza? Bom, era isso que a gente tinha para hoje, tá, pessoal? A gente se encontra aí na nossa próxima aula e aí a gente já vai ver técnicas de integração aí. Não vão ser só essas integrais imediatas, né? Nós vamos ter aí integrais um pouquinho mais complicadas e aí nós vamos começar com a técnica de integração por substituição de variáveis, tá bom? Nos encontramos aí na nossa próxima aula. Até lá!